Eu declaro que Deus transforme a tua frustração em realização, a escassez em abundância, a pobreza em riqueza, as suas lutas em vitórias. Com seus olhos fechados, qual é a definição que você precisa? Qual é a resposta que você precisa? Qual é a mudança que você precisa? A porta que você precisa? Coloca o teu foco nela agora. Qual é o negócio? O contrato, a venda, a negociação, a parceria? Qual é? Vem com o objetivo certo aqui. O que precisa acontecer? Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, olha quanta gente está aqui diante do teu altar. Eu não sei qual é a situação, qual é a definição, qual é a resposta, qual é o milagre, qual é a porta, qual é o negócio, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E eu quero orar por essas pessoas agora. O Senhor sabe que nós não oramos no ministério para que o Senhor traga grandes empresários, homens e mulheres de negócios, pessoas com grandes posses. O Senhor sabe disso, nós não oramos por isso. Nós oramos para que o Senhor levante. Nós oramos para que o Senhor abençoe os nossos. Nós oramos para que o Senhor capacite os nossos. Nós oramos para que o Senhor dê visão, direção, revelações, ideias, capacidade aos nossos, Senhor. E eu quero orar por essas pessoas que aqui estão, Senhor. Eu não sei qual é a definição, eu não sei qual é a porta, eu não sei qual é o negócio, qual é o contrato, qual é a venda, eu não sei qual é a situação, qual é a realidade que precisa ser mudada, mas eu oro por ela agora, Senhor. Eu oro em favor dela agora, meu Deus. Senhor, envia um anjo aonde, meu Pai, ela precisa dessa resposta. Envia um anjo, meu Deus, aonde está travado, aonde está amarrado, aonde está sem definição. Envia um anjo lá agora, Senhor. Eu peço, meu Pai, desamarra, desbloqueia, destrava. Ó meu Deus, libera, muda mentes, muda corações. Ó santo e poderoso Deus, eu determino, Senhor, mova o mundo espiritual. Ó meu Pai, se todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que servem ao Senhor, que todas as coisas trabalhem agora, que o mundo espiritual trabalhe em favor dela, que o mundo espiritual se mova em favor dela. Eu determino em nome do Senhor Jesus uma mudança, eu determino em nome de Jesus, Senhor, eu determino que o problema, que a amarração, que o bloqueio, que aquilo que está sem solução, sem definição, aquilo que está amarrado, emperrado, ó meu Deus, embaraçado, eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Se existe algo no mundo espiritual que amarra, que atrapalha, eu determino em nome de Jesus, tira a mão do que é dela, tira a mão dos negócios dela, em nome do Senhor Jesus. Eu determino agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda amarração, todo embaraço, todo atrapalho, em nome de Jesus. Saia, saia e saia em nome de Jesus. Senhor, envia um anjo
É na porta do trabalho? É na porta da empresa? São pessoas. Envia um anjo agora, Senhor. Envia um anjo e mova. Envia um anjo, Senhor, e desembaraça. Envia um anjo e dê a definição, a solução. Envia um anjo, Senhor. Eu determino, eu profetizo portas abertas. Eu determino em nome do Senhor Jesus, Senhor, fluidez. Eu determino em nome do Senhor Jesus, envia negócios, clientes. Eu determino em nome do Senhor Jesus, seja qual for a situação, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dela. Eu quero determinar sobre a vida dela. Eu quero profetizar sobre o trabalho, a obra das mãos, unção. Eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Dê a ela capacidade, habilidade, discernimento, criatividade. Dê a ela, Senhor. Dê a ela poder para ir além, para crescer, para romper. Dê a ela, Senhor. Eu profetizo poder para romper. Eu profetizo poder para ir além. Eu profetizo capacidade em nome do Senhor Jesus. O que você quer? Fala com Deus agora. O que te falta? O que te falta? Qual é a capacidade, a habilidade? O que te falta? Peça a Deus. Senhor, amplia minha mente, amplia minha visão, me dê capacidade, Senhor. Eu preciso de sabedoria, eu preciso, Senhor. Eu preciso, me dê criatividade, poder de realização, de crescimento, de administração. Eu preciso, Senhor, diga a Ele. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, me ajude. Me ajude. Me ajude. Preciso de dons, talentos. Eu preciso, Senhor. Dê a ela, Senhor. Dê a ela, Senhor. Dê a ela. Mas principalmente que a tua bênção seja derramada sobre a vida dela. Que a tua bênção, Senhor. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dela. Que o teu favor esteja sobre ela, Senhor. Eu determino a unção, favor, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. O que precisa entrar definitivamente dentro de você? Que a bênção do Senhor não está em lugares. A bênção é sobre pessoas. São pessoas que transformam o lugar em bênção. Está entendendo ou não? Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Abraão e Ló estavam juntos, os dois eram muito ricos. Devido à riqueza, toda a abundância, a prosperidade, começou a haver dissensão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão disse assim a Ló: para que não haja dissensão entre nós, não haja confusão entre nós, escolha o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você for, eu vou. Ele não precisava ter feito isso. Ele tinha o direito de escolha. Por que ele tinha o direito de escolha? Porque o chamado que Deus fez a ele. Não fez a Ló. Então ele podia dizer para Ló: querido, seguinte, Deus chamou a mim, você veio de carona. Então, pega as tuas coisas e segue o teu caminho. Mas ele deixou. O texto diz que Ló levantou os olhos e olhou para a direção de Sodoma e parecia um jardim. O texto diz, era uma campina muito bem regada. Ele olhou com aquele olhar, ele não orou, ele não pediu oração, ele não acreditou. Ele simplesmente olhou o que parecia ser bom.
escolheu e foi. Abraão foi para um lugar deserto. Foi para uma outra região que não era bonita igual a região de Sodoma. Só que o lugar que o lugar que Ló foi, virou deserto, foi destruído. Ele perdeu tudo. O lugar que Abraão foi, floresceu, prosperou. Por quê? O que precisa entrar dentro de você? Quando você entra num lugar, é aquele lugar que foi favorecido. Não é você que foi abençoado, aquele lugar foi abençoado. Aquele lugar foi favorecido. Porque você é o abençoado. E você precisa se ver dessa forma. Você é a bênção. O Senhor não disse assim a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem. Tu serás uma bênção. Tu serás o quê? Então quer dizer o quê? Você será uma bênção para muita gente. Aonde você entrar, você será uma bênção. Sabe essa história de... aí entrei num lugar tão abençoado? Não, eu levei a bênção para o lugar. Eu levei a bênção. Eu sou a bênção. A bênção está sobre mim. Então você entra, floresce. Você entra, aquele lugar é abençoado. As coisas mudam ali. Você precisa tomar posse disso, porque você é uma bênção. Você leva a bênção. A bênção te acompanha. Por que Abraão, quando disse a Ló, escolhe o lado que você quer ir? Por quê? Porque para Abraão, tanto faz. Tanto é que está escrito assim: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe. Por quê? O que importava para ele? É se a bênção estava sobre ele. A Bíblia diz: tu serás uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Você é uma bênção. Aonde você entra, você é uma bênção. O que é seu e entrar num lugar é uma bênção. E você tem que crer dessa forma e profetizar assim. Nós contrariamos previsões. Nós não pegamos o espírito do lugar, nós mudamos a atmosfera no lugar. Eu já cansei de orar por pessoas e lugares que... eu me lembro de um lugar que uma vez eu orei e ungi, nada deu certo naquele lugar. Tudo que montou naquele lugar fechou. E quando eu orei, eu disse assim para o membro da igreja, eu disse: você também vai sair daqui, mas não porque fracassou, porque não te caberá mais. Seu crescimento vai ser tamanho aqui, que você tem que ir para outro lugar. Você vai crescer. Você não vai sair daqui porque não deu certo. Você vai sair daqui porque não te comporta mais. E ele saiu de lá porque não comportava mais. E não porque, como aconteceu em todos os lugares, ou com todas as outras pessoas que montaram ali. Montaram e pararam, fecharam, por quê? Porque não deu certo. Está entendendo? A bênção está sobre quem? E você leva a bênção. A bênção te acompanha. Aonde você pisa, a bênção está com você. Isso tem que entrar dentro de você.
Tudo que você precisa é da bênção. Por que que Abraão não estava preocupado? Ele poderia ter olhado e dito assim, poxa, eu bobeei, Ló tomou vantagem, levou vantagem nisso. Ele escolheu a melhor região, parece um jardim, olha aqui, olha que campina bonita. Não, ele não se preocupou. Por quê? Porque com a bênção do Senhor sobre a vida dele, o lugar onde ele estava ia florescer, ia crescer, ia prosperar. Ló perdeu tudo, Abraão só enriqueceu, só cresceu. Quem está entendendo? Isso tem que estar dentro de você. O Espírito, tudo é uma questão de Espírito. O Espírito dentro de você tem que ser. Por que você não pode deixar o fogo apagar? Como é que não apaga o fogo? Nós estamos aqui hoje botando fogo. Isso que você está ouvindo aqui em poucos minutos de reunião, você está ouvindo, se entrar dentro de você faz a diferença. É como a gente sempre diz, isso aqui, se você conhecesse esses prédios aqui, antes de ser a igreja, você ia falar, meu Deus, não dá nem igreja isso aqui. Não dá nem igreja. Barracão feio. Aquele prédio ali, fechado por meses, porque ninguém queria. Barracão, oficina. Mas hoje, nós entramos aqui, tem vida, tem movimento, tem banco. Não tinha nada disso. Os bancos vieram, empresas vieram, muitas coisas foram abertas, hospital na frente. Não tinha nada disso. Não tinha nada. Nós entramos aqui. Nós vamos sair daqui mais dia, menos dia. Que a gente deixa a bênção aqui. Mas se nós não deixarmos a bênção aqui, vai tornar-se um barracão novamente. Que talvez tenha dificuldade, como ali, ficou meses e meses sem alugar. Deteriorando. Não é verdade? Então, a bênção está sobre você. Diga mais uma vez, a bênção está sobre a minha vida. Diga, eu sou uma bênção. Diga, aonde eu entrar, a bênção está comigo. Diga, aonde eu pisar, a bênção está comigo. Diga, aonde eu tocar, a bênção está comigo. Diga, tudo vai dar certo. Tudo vai crescer. Tudo vai prosperar, porque a bênção está sobre a minha vida. Você tem que declarar isso, você tem que profetizar isso, entrar na sua empresa, entrar no seu local de trabalho, entrar na sua casa e declarar isso. A bênção está sobre você. Queridos, nós oramos sem cessar. Pode prestar atenção que você não escuta orações nossas dizendo assim, traz gente rica para a igreja. Nós não fazemos esse tipo de oração. Deus não foi atrás de gente rica quando ele chegou, ou em toda a história. Ele enriqueceu os pequenos. Ele levantou os improváveis. Os que tinham menos probabilidade. Foi atrás desses que ele foi. Então, se você acha que te falta alguma coisa, busque nele. Ele vai te dar. Ele capacita. Tem tanta gente crescendo. Não tem? Ele pode dar ideias a você. Ele pode dar negócios a você. Você pode ser um empreendedor de sucesso que, como muitos acontece, como muitas situações que nós vemos por aí. É você. Sabe aquela ideia que muda tudo, que faz... Ué, por que não nascer aí dentro? Não é verdade? Vocês são capazes.
na bênção, na graça, na unção, no temor, honrar o Senhor com o propósito certo. Vocês, levanta suas mãos. Eu declaro, Senhor, uma unção poderosa sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Eu declaro, Senhor, capacidade, habilidade, visão, direção. Eu declaro ideias. Senhor, o Senhor sabe o quanto nós temos orado e profetizado. Unja as mentes, Senhor. Faça dessa mente um celeiro de ideias poderosas. Faça dessa mente, Senhor, meu Deus, que essa mente pense somente no que edifica, cresce, prospera. Em nome do Senhor Jesus, dê capacidades, habilidades, talentos, dons. Dê a ela, Senhor, que ela se destaque. Eu profetizo, Senhor, que ela cresça onde ninguém tem crescido, que ela prospere aonde ninguém tem prosperado. E eu declaro, Senhor, que ela passe à frente, que não tenha concorrência para ela. Eu declaro que não haja concorrência para ela, porque a tua graça, a tua unção, o teu favor está sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, Senhor. Abençoe. Quero pedir definições aqui hoje. Quero pedir definições e profetizar definições aqui nesta noite, nessa primeira oração da noite, Senhor. Abençoe a cada um. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, e que nós possamos, Senhor, ver o teu povo testemunhando, glorificando o teu nome, contando, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu que eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga: ano da unção, de 10 vezes mais, incomparáveis. Diga: eu tomo posse, 10 vezes mais, visão, direção, sabedoria, graça, favor, coragem, ousadia, saúde, energia, prosperidade. Diga: eu tomo posse desta unção. Amém? Sente-se, por gentileza. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez. O progresso custa. O progresso custa. Tudo tem um custo, não tem? Sim ou não? Eu sempre falo, né, que se tudo tem um custo, todo mundo paga um preço. Todo mundo paga um preço. E nós é que vamos escolher o preço que nós estamos determinados a pagar. Nada na vida é de graça. Nada. Tem alguém que acompanhou pelo YouTube o trabalho da juventude em São Paulo? Tem gente daqui que foi? Sim ou não? E quem acompanhou pelo YouTube? Ok. O que nós vimos? O tema que foi para a juventude foi: crie o seu futuro. Como é que você cria o futuro? Você cria o futuro através da fé e das escolhas certas. Teve dois testemunhos que eu gostaria de fazer uma observação sobre eles.
2 testemunhos, que o princípio que eu quero transferir a você é o mesmo. Nós ouvimos o testemunho da Catarina, que está aqui, ela compartilhando que ela não tinha um modelo de família. Como ela não tinha um modelo de família, então ela modelou a minha família. Um dia ela encontrou, o ponto de partida dela foi que um dia ela encontrou. Onde você encontrou essa foto? E essa foto era uma foto? Era uma lembrancinha do Dia dos Pais, estava grudado uma lembrancinha. Isso. Ela encontrou uma foto, essa foto era minha? Minha e dos meninos. Era uma foto que foi uma lembrança do Dia dos Pais. E nessa foto, eu estou abraçando e beijando os meus filhos. Então, como ela não tinha um modelo, ela pegou aquela foto que estava ali no chão e ela escreveu naquela foto que ela queria um modelo de pai para os filhos dela como o meu. Estou certo? É isso? Ela escreveu. Está lá, quem viu está até escrito com a letra dela. Depois, ela pegou uma foto que eu fiz, uma foto minha com a minha esposa, daquele trabalho que eu fiz dos 25 anos de casado. Tem gente que estava aqui ou não? Naquele dia? 25 anos de casado? Ela pegou aquela foto e colocou na tela do celular dela. Colocou na tela. Ninguém sabia disso. Eu soube disso, eu sou testemunha disso, porque um dia eu chamei ela para conversar, para perguntar sobre a vida pessoal dela, a vida sentimental dela. Eu disse: Catarina, tudo bem? Tudo bem? Tá. Querida, e a vida sentimental? Falou: tudo bem, bis, tranquila. Eu falei: tranquilo. Esticamos o assunto. Eu disse: mas o que você vê para o teu futuro? O que você idealiza para você? Ela puxou o celular, abriu a tela do celular. Estava a minha foto com a minha esposa. E ela disse: uma família como a do Senhor. Aqui, ó. Projeta aí para eles. Pais são orgulho dos filhos, feliz dia dos pais. Aí ela pegou a foto e escreveu na foto: modelo de pai para os meus filhos. A letra dela, isso é dela. Isso é dela. Aí depois, o meu casamento, o meu relacionamento entre eu e meu marido. O que ela pegou aqui? Ela pegou tantas fotos, que eu não casei velho assim, gente. Isso aqui foram os meus 25 anos de casado. E aí, como esse foi um outro dia que eu chorei. Essas fotos de baixo aqui, essa de noiva da minha esposa aqui, esse foi um outro dia que eu me emocionei demais, porque eles fizeram uma surpresa e a gente não sabia disso, né? Então, eles só falavam assim para a gente, né? Pai, mãe, não pergunta nada, não fica, só faz o que a gente está pedindo.
Então, vocês não façam compromisso tal dia, vocês não façam, eu quero que vocês se vistam bonito como se vocês fossem para uma festa, e papapá, e papapá. E aí, nós fomos respeitando aquilo deles, né? Não fica perguntando, não pergunta o que é. Tá bom, não vou perguntar, tá bom. E aí foi apertando o negócio, mas veste como se fosse para uma Santa Ceia, veste como se fosse para... Tá bom, é para vestir o que? Eterno, é isso que é para vestir? É, ok, então. E aí nós nos vestimos, e eles colocaram a venda nos nossos olhos, nós entramos no carro e saímos vendados. E aí, quando eles chegaram no lindo buffet, e tinha uma surpresa que muitos aqui estavam envolvidos nisso, né? Quem estava aqui naquele dia? Tinha uma galera aqui que estava envolvida no plano, né? E foi um dia muito especial, que é essa foto de baixo aqui, que a minha esposa está vestida de noivo. Mas dos 25 anos, as outras fotos, volta ali por favor, as outras fotos, nosso relacionamento, nossas brincadeiras. Depois aqui a foto do casal ali na igreja. Então ela colocou meu casamento, meu relacionamento entre eu e meu marido. Aí, a próxima. Tá um pouco feia essa foto, eles devem ter a original aí, mas eu estou pegando a foto dela mesmo. Aí ela escreveu aqui em cima, nessa foto, ó. O que está escrito aí, você consegue ver ou não? A família que eu vou ter. A família que eu vou... O que ela estava fazendo aqui? Ela estava movendo o mundo espiritual. Ela estava criando no mundo espiritual. Ela estava vivendo o mesmo princípio que Deus fez com Abraão. Abraão, sai para fora. Um dia Abraão, talvez num dia não muito bom dele, ele teve o seu momento de desabafo com Deus, de lamento. Ele disse, o que o Senhor vai me dar? Eu não tenho nada, eu não tenho herdeiro até hoje, o Senhor não me deu um herdeiro, não me deu um filho até hoje. E o Senhor disse, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Se você puder contar, assim será a sua descendência. Ele olhou para aquilo, ele se agarrou àquilo. Cada vez que ele olhava para as estrelas, era como se ele estivesse olhando o rostinho de cada filho dele. O que é essa foto aí? Só para mostrar? Ou ela tem algum significado também? Aí tem essa foto que foi do dia lá. Eu choquei que eu tinha barba preta ainda. Isso 25 anos, vou fazer 29 anos agora, 4 anos, como é que fica branca desse jeito em 4 anos? Olha lá, barbinha preta. A mãe e a filha, a cara de uma, focinha da outra. Né? E aí, Abraão, cada vez que ele olhava, ele já visualizava, era como se ele estivesse olhando a face dos filhos. O que significa isso? Isso é aquilo que é chamado a fé da quarta dimensão. Você cria no mundo espiritual, porque está dentro de você. Quando Jacó, o anjo, primeiro Jacó determinou o que seria o salário dele, o texto diz que ele separou, se não me falha a memória, cerca de 3 quilômetros
as cores dos animais. Aqui vai ficar só de uma cor, 3 quilômetros de distância vai ficar os de cores misturadas. E ele fez o acordo. Ele falou, vamos fazer o acordo, o que nascer salpicado e malhado será meu salário. O que ele correu e fez? Ele descascou varas, colocou varas listradas diante dos bebedouros, para que quando o rebanho viesse beber, olhasse para aquelas varas. Então, ele só colocava as varas quando os das melhores qualidades, os mais fortes, estavam ali bebendo água. Porque ele queria que concebesse daquela qualidade. Então ele só colocava as varas ali. Ele estava escolhendo o que ele queria. Para completar, o anjo de Deus aparece e diz assim: Jacó, levanta os olhos e veja que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listados e malhados. Levanta os teus olhos e veja. Visualiza. Enxerga. E ele fez. Que é o princípio que ela fez. Ela colocou diante dos olhos dela uma imagem. Essa imagem. E sabe de uma coisa interessante? É que o meu filho não queria ela, não tinha olhos para ela. Ele não tinha olhos para ela. Bispo, o senhor está falando de vida sentimental? Eu estou falando de vida sentimental? Do que eu estou falando? De quê? De fé. Porque o princípio é o mesmo. Quando a minha filha testemunhou, ela disse que quando, dentro daqueles momentos de reunião, de oração, que a gente fala, feche seus olhos e visualize, enxergue. Ela diz que ela vivia aquilo tão intensamente dentro dela, e era tão vivo dentro dela, tão real, que ela se emocionava como se estivesse vivendo. E chegava ao ponto de muitas vezes sonhar à noite com aquilo. O quanto você quer algo de verdade? O quanto você deseja algo de verdade? O progresso custa. O fracasso também custa. A vitória custa. A derrota também custa. Tudo tem um custo. Orar custa. Não orar também custa. Jejuar custa. Não jejuar também custa. Você se separar, dar as primícias ao Senhor custa. Não dar as primícias também custa. Tudo tem um custo. Nós é que vamos escolher. Eu perguntei quem assistiu, porque muitos viram as pessoas colocando ali a imagem da bispa apresentando os filhos, consagrando os filhos, depois esses filhos no altar, e hoje os filhos pregando. Não aconteceu sozinho. Porque não acontece sozinho. Entende? Nada acontece porque tinha que acontecer. A gente cria, a gente provoca. Nós provocamos. De que forma? Orando, jejuando, visualizando,
meditando, declarando a palavra, profetizando a palavra. Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os cavalos, ou com os que vão a cavalo? Diga comigo, se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Tem alguém que me acompanhou hoje pela manhã? Então você me ouviu perguntar o seguinte: quando a gente escuta a história de Jacó, de Isaac, a terra entra em um tempo de escassez. Aí Isaac pensa em sair e ir embora para o Egito, fugir da fome no Egito. Aí o Senhor diz assim a ele: não foge não desça ao Egito, fica na terra que eu vou te mostrar, semeia nela e eu vou te abençoar. Ele ficou numa terra como estrangeiro, na terra dos filisteus. Ele semeou naquela terra. Quando ele semeou naquela terra pela fé, porque Deus mandou ele ficar ali, porque seria uma loucura continuar ali e semear ali. Mas ele ficou e semeou. Quantas vezes ele colheu? Quantas? 100 vezes. O texto diz que ele enriqueceu, ele foi enriquecendo, até que se tornou um homem riquíssimo. Quando ele se tornou um homem riquíssimo, o que aconteceu com ele? Não sei, ele ficou feliz. Você está com essa cara aí, tudo olhando para mim, você sabe. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Inveja. O povo daquela terra teve inveja. Mas, bispo, inveja todo mundo. Não é uma inveja. Inveja violenta mesmo, inveja maldosa. O que a inveja fez com que os filisteus fizessem com ele? O que fez? Por que vocês estão com medo de falar? Vocês estão tão desinformados ou vocês estão com medo de falar? Quero que vocês participem comigo. Entulharam os poços dele. É mais ou menos assim. Mas quem que esse cara pensa que é? Esse cara chegou aqui outro dia. Esse cara nem daqui é um estrangeiro. Esse cara tem enriquecido, tem prosperado mais do que todos nós. Vão tapar os poços dele. Vão estragar o negócio dele. Vão prejudicar o negócio dele, vão tirar a fonte dele. E começar a tentar entulhar os poços dele. Então, quando estava só a escassez ali, ele não teve problema. Mas quando ele semeou ali e ele colheu um resultado sobrenatural, ele teve problema. Lê aqui comigo. Se ele não tivesse progresso, ele não teria tido o problema que ele teve. Está entendendo ou não? Porque é um engano você pensar, é o que eu estou dizendo. Você não ter progresso é um preço que se paga. Você ter progresso é um preço que se paga. Estar aqui hoje é um preço que se paga. Não estar é um preço que se paga. Ser um dizimista, ser um ofertante é um preço que se paga. Não ser é um preço que se paga. Sabia disso? Você sabia que no ministério, você vê que é uma lei, no ministério Mudança de Vida, envolvendo todas as igrejas, as pessoas mais prósperas,
são as pessoas, primeiro, como disse aqui, ninguém chegou nessa igreja rico. Ninguém. Todos cresceram aqui e prosperaram aqui. Tem dizimista de 10, que é o normal, tem dizimista de 20, 30 e hoje tem dizimista de 50% da igreja. Você sabia que essas pessoas são as pessoas mais prósperas na igreja? Inexplicavelmente. E são as pessoas que mais têm explodido em bênção na igreja. Como disse, é um preço que se paga. Tem um custo. Ah, eu não creio. Também tem um custo. Ser dizimista de 20%, de 30%, como hoje tem gente de 50%, é um custo. É um preço que se paga. Mas tem preço que tem benefício e tem preço que não tem benefício. Tem consequência. Só consequência. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto porque é metido, eu não gosto porque é mascarado, eu não gosto. Mas querido, amanhã se você prosperar, vão falar a mesma coisa de você. É verdade ou não é? Vão falar ou não vão? Quem tem gente aqui na família que você comprar um carro zero, torce o bigode? Levanta a mão bem alto, por favor. Mas família é tudo igual, não é? Se você comprar um carro novo, se você comprar uma casa nova, parece que se chamou para briga. Eu atendi uma pessoa, essa semana, eu falava sobre isso hoje pela manhã. Eu atendi uma pessoa para orar com uma pessoa, o cara disse assim, eu não estou bem. Eu falei, mas por que você não está bem? Ela falou, emocionalmente eu estou afetada. Eu falei, mas qual a raiz disso? Qual o problema? Aí ela disse para mim, primeiro ela falou, eu acho que é hormonal. Eu falei, tá, vamos esticar a conversa aqui. Aí ela começou a soltar os problemas que tem dos dois lados. Qual os dois lados? Lado da família dela e lado da família do marido. Por quê? Porque é uma pessoa que eu sou testemunha e vi ela pagar um preço. Eu vi essa pessoa, um esforço bastante grande dessa pessoa, orando, buscando, jejuando, fazendo campanha, vindo em madrugadas. Só que hoje ela está desfrutando de uma vida maravilhosa, vivendo a materialização dos seus sonhos, a casa dos sonhos, carros dos sonhos, uma família linda. A família virou a casaca. E qual o sentimento que veio dentro dela por causa da revolta de todo mundo em relação que eu não sou merecedora. Eu não sou merecedora. Uma empregada dentro de casa, ela já se sente mal porque a sogra vai fazer comentário desnecessário. Porque a sogra acha que ela é preguiçosa. Que a sogra acha que ela é preguiçosa, então ela já não está bem. Porque só de pensar que a sogra vai dizer que ela é preguiçosa porque ela não trabalha. Eu disse, pelo amor de Deus, minha querida, pelo amor de Deus, se liberta disso. Porque ao invés de você estar feliz, que preço você pagou para chegar até aqui? Que preço você pagou? Quantas campanhas você fez? Quantas noites de jejum? Quantas orações? Quantas madrugadas você esteve? Tudo que você fez, você colheu uma resposta da sua fé. E agora você não se sente bem porque algumas pessoas estão incomodadas com a vida abençoada que Deus tem lhe proporcionado? Quando você deveria dizer, quer viver a mesma coisa, pague o preço que eu pago. Faça o que eu faço. Porque isso não é só para mim, é para você também.
Nós precisamos ser como, eu não me recordo agora, acho que foi Jefité. Jefité deu uma resposta a uns inimigos dizendo o seguinte: se o teu Deus te desse tudo que nós recebemos, você não ia desfrutar? Então nós vamos desfrutar do que nosso Deus nos deu. Tudo é um preço. Às vezes as pessoas não pagam o preço, mas elas se incomodam com aqueles que estão dispostos a pagar. As portas da igreja não estão abertas para todos? Sim ou não? Por que não estão aí? A fé não é algo disponível para todos? A palavra não está à disposição de todos? Sim ou não? Mas muitos ignoram. Não querem saber. Agora, se eu acredito, se eu creio, se eu estou buscando, se eu estou praticando, se eu decidir viver segundo a palavra e eu estou colhendo o benefício dela, você vai se incomodar com isso? É aquela história, então quer dizer que eu tenho que abaixar o meu padrão para fazer você feliz? Já parou para pensar? Então peraí, eu tenho que abaixar o padrão para que muitos fiquem felizes? Tá certo isso? Sim ou não? Suba o teu. Suba o teu. Não sou eu que vou abaixar o meu padrão, vou diminuir o meu passo, porque isso vai fazer com que alguns se sintam melhores. É o que eu disse hoje, tu tem um preço. Enquanto muitos, eu já disse isso, eu tenho gente da família, na minha família. Eu tenho irmãos. Mas enquanto alguns escolhem estar na balada, eu escolho estar na igreja. Enquanto alguns escolhem estar saciando a sua carne, eu escolho estar em jejum e oração. Enquanto muitos estão em lazer, nós estamos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Na Bíblia não tem igualdade, não. Não tem, não. Se alguns têm essa mentalidade na Bíblia, não tem. Seria a maior desigualdade. Uns pagam um preço, outros pagam outro, todo mundo colhe igual. Seria ou não seria? Sim ou não? Pagam um preço, outros não estão dispostos, porque essa linha que a gente escuta por aí, desculpa se tem alguém aqui, e se tiver alguém aqui com essa mentalidade, estou aberto para abrir os teus olhos. Você sabe que muita gente é o seguinte, se a mentalidade não mudar, é a conta de você pode dividir o teu patrimônio aqui, ó. Você pode dar metade do teu patrimônio a alguém. Você vai continuar prosperando e o que foi para a mão dessa pessoa vai fazer assim, ó. Vai desaparecer. Por quê? Mentalidade. Fé. Escolhas erradas. Tudo errado. Jeremias foi questionar o Senhor falou para Jeremias o seguinte: filho, deixa eu dizer uma coisa e ser claro com você. Se você está cansado nessa medida, como é que você vai pôr uma medida maior? Porque o resumo dessa leitura que eu fiz para você é essa. O Senhor fazendo uma advertência sobre o futuro. Se nessa medida você está cansado, numa medida maior, os seus desafios vão aumentar. Teus desafios vão aumentar, tudo aumenta quando nós buscamos uma vida que progride. Estou acabando de citar o exemplo para você de Isaac. Enquanto ele não colheu e não enriqueceu,
naquele lugar ele não teve problema nenhum, ele não teve nem inveja. Mas quando ele começou a crescer, prosperar, ele foi extremamente invejado. Queriam destruir a prosperidade dele. Então, Salmo 44 diz o seguinte, diga comigo, não confie em meu arco, minha espada, diga comigo, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. O que o salmista está dizendo? Eu não confio no meu arco, na minha espada, eu não confio na minha capacidade, na minha habilidade. Quem concede a vitória é Deus. E se eu voltar um pouquinho atrás nesse texto, está dizendo exatamente isso. Se eu voltar um pouquinho, volta no 2, por favor. No versículo 2. 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço, que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. O povo de Israel não conquistaram a terra pela sua habilidade e capacidade de luta. Foi pela benção de Deus. Por isso, és tu meu rei, meu Deus, és tu que decretas a vitória para Jacó. E tem uma coisa, se Deus decreta a vitória de uma pessoa, não tem quem pode impedir essa vitória de acontecer. Se Deus decreta a tua vitória, não tem quem possa impedi-la. Está entendendo ou não? Diga isso comigo, diga, se Deus decretar a minha vitória, ninguém pode impedi-la. Isso tem que entrar dentro de você, para você parar de olhar para pessoas, parar de dar crédito ao que as pessoas falam, parar de dar crédito à voz do diabo. Se Deus decretar a minha vitória, ninguém pode impedir que ela aconteça. São declarações, a palavra é viva, ela é eficaz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando isso está dentro de você, essa é a lei, o poder da visualização. O que você tem que colocar diante dos seus olhos? O que você tem enxergado? Tem que colocar isso diante dos seus olhos. Tem que sonhar, tem que visualizar, tem que enxergar. O que é que você quer para a tua vida? O que você enxerga para o teu futuro? O que você enxerga para o teu futuro? Você fala, eu gostaria, é sua preferência. Gostaria não tem poder. Mas quando você coloca isso diante dos seus olhos, olha o anjo, Jacó, levanta os teus olhos e veja, enxerga Jacó. Enxerga, e Deus fez transferência de riquezas. Deus prosperou. Levantai-vos e andai, porque, diga comigo, não será aqui o vosso descanso. Quer dizer, você pode ter lazer? Pode, mas jamais se acomodar na fé. Jamais. Biblicamente, se nós queremos mudar uma situação, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar. Quando você não está feliz com a tua realidade, você precisa se levantar com um espírito diferente, com ações diferentes, atitudes diferentes. A Bíblia fala a respeito de Gideão, que ele teria que enfrentar inimigos muito fortes que estavam prevalecendo. Já havia 7 anos que os inimigos estavam ali saqueando Israel. E aí, Gideão, ele teve que se levantar para mudar aquela realidade. E se levantar com força, se levantar com coragem. Acreditar no que Deus estava prometendo. Porque quando Gideão diz assim, o que é feito daquele Deus que nós ouvimos? O Senhor fala, vai lá livrar eles.
Vai lá. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Vai, eu estou indo contigo. Só vai enfrentar. Você precisa enfrentar. Você vai libertar, você vai mudar essa realidade. Todas as vezes que eu olho para a vida de Gideão, para a história de Gideão, não é muito diferente da história que nós vemos hoje. O que acontecia? Tudo que eles produziam, eles tinham que esconder. Porque se eles não escondessem, os midianitas chegavam e saqueavam. O que é diferente hoje da pessoa que não tem nome? O que é diferente hoje da pessoa que está endividada? Uma pessoa que não tem nome, uma pessoa que não tem crédito, uma pessoa que está endividada, o que ela tem que fazer? Não tem que colocar no nome de outros? Sim ou não? Tudo que produz não tem que esconder, porque se aparecer, alguém vai levar isso. Isso não é vida. Mas como é que ele mudou aquela realidade? Ele teve que enfrentar. Só que os midianitas, parece que era o problema. Ah, bispo, não era o problema deles, não eram os midianitas que estavam roubando? Não. Diga essa frase comigo, os midianitas era o efeito colateral. O problema era a fé. Os midianitas eram só o efeito colateral. Porque quando você começa em Juízes, ler a história, Juízes 6, diz assim, de novo eles fizeram o que Deus reprova. Por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Então o problema não era os midianitas, o problema era a fé. O problema foi o afastamento de Deus, a idolatria, a rebelião, os altares que foram levantados. Você sabe que você pode estar aqui na igreja, você pode ser um idólatra, né? Sabe disso ou não? Tudo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Tudo que você ama mais do que a Deus é uma idolatria. Você pode idolatrar família, marido, esposa, filho, casa, seu carro. Você pode idolatrar o seu carro. Ai, meu carro, não posso nem fazer quilometragem. E é uma mentalidade que vai atrair escassez para você. Antes de enfrentar os midianitas para mudar aquela realidade, o que ele teve que fazer? Derrubar os altares. Nós temos falado muito sobre esses altares ultimamente. Tem 2 altares, um externo e um interno. O interno é aqui dentro. Esse define o que vai acontecer fora. Se eu disser a você aqui, ó, levanta, vamos cantar, vamos orar, vamos louvar. Quando você está louvando, quando você está orando aqui na igreja, tem um altar externo. Repetir a palavra na igreja, declarar a palavra na igreja, é um altar externo. E o altar interno? Quanto sacrifício é oferecido nesse altar interno? Aonde está o altar interno? Dentro de você. Como é que você oferece seu sacrifício nesse altar interno? Qual é o sacrifício que é oferecido nele? É como eu disse hoje pela manhã. Esse altar interno recebe sacrifício de jejum? Ele recebe sacrifício de oração? Ele recebe sacrifício de adoração? Ele só louva na igreja ou ele louva fora? No particular, no interior, no privado? Ele adora só na igreja ou ele adora fora, quando ninguém está vendo? Como é que funciona isso? Só aí você já vai recebendo as respostas. Porque é o altar interno que define. É para esse que Deus está olhando. É esse altar que agrada a Deus. Tanto Gideão teve como Elias para fazer voltar a chover na terra,
Ele teve que restaurar o altar que estava em ruínas. Por que não chovia mais? Depois de 3 anos e meio, não havia chuva, uma escassez total no tempo de Elias, porque o altar do Senhor estava em ruínas. Deus tem falado muito sobre essa questão do altar interno, do altar privado. É isso que conta para o Senhor. Orar aqui é fácil. Você liberar palavras de fé aqui é fácil. Nós estamos num grupo aqui, é importante, Só que o que define a sua vida é o seu altar privado. Está entendendo? Sim ou não? Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto. Diga comigo a palavra: consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Às vezes a gente diz assim: eu acho que isso não é bem assim. Eu estou acabando de dizer para você, estou dando exemplo para você, estou dando exemplo de pessoas dentro da igreja. Tudo é um preço. Progresso custa. A falta de progresso também custa. Levantar o altar interno custa, vai trazer progresso à sua vida. Não levantar, deixar em ruínas também custa. Tudo tem um custo. É uma decisão nossa. Parar para meditar, para orar, ouvir Deus falar, custa. Ignorar também custa. Tudo tem um custo. Nós é que vamos escolher. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Sério isso, não é? Sim ou não? Muito sério isso. Todo mundo paga um preço. Todo mundo paga um preço. Agora nós vamos escolher que preço nós queremos pagar. Assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados e começaram a prestar culto. Diga comigo: começaram a prestar culto somente ao Senhor. Chega de idolatria, nada entra no meu coração. Como Davi: eu posso perder qualquer coisa, mas não posso perder o teu espírito, Senhor. Retires qualquer coisa de mim, mas não retires de mim o teu espírito. O resto, tirou tudo. Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quer dizer, e nessa decisão deles, a situação mudou. Lê esse versículo aqui comigo. Deixa eu ler uma parte importante para você. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Lê isso aqui em voz alta, por favor. Cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Mais uma vez, diga comigo: cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Mais uma vez, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Sabe qual é o espírito que estava dentro dele? Eu não derrotei ainda, muitos fugiram, é só questão de tempo para voltar. Eu estou cansado, eu estou com fome, mas eu não vou parar. Eu não deixo, eu vou perseguir até o final, até exterminar com esses inimigos definitivamente. Cansados, mas perseguindo os inimigos. Tem uma mensagem aqui para nós. Tem uma mensagem, e uma mensagem seríssima. Diga de novo: cansados, mas perseguindo os inimigos. E mais,
E disse aos homens de Sucote: por favor, deem-nos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que nós demos pão ao exército que está com você? Quer dizer, por que eu daria pão a você? Você já venceu? Quem deveria estar ajudando não ajudou. Quem deveria estar apoiando não apoiou. Há momentos que você não vai receber ajuda de ninguém, não. Há momentos que você vai estar cansado, esperando que pessoas te apoiem, e não vão te apoiar. Mas tem uma mensagem para nós aqui. Se Deus já limitou, era 32 mil soldados, e o Senhor limitou a 300 homens, e diz que com os 300 Deus ia dar vitória, então Deus ia dar, com 300. Deus deu, na verdade. Quem fugiu foi os reis, e alguns, e ele cansado, mas perseguindo. Diga comigo, cansado, mas perseguindo. Quer dizer, como é que você vai descansar se você não venceu ainda? Como é que você vai descansar, cruzar os braços, querer descansar, lazer, repouso, se o problema não está resolvido? Como? Enquanto você não derrota definitivamente, como é que você vai descansar? Tem um preço a ser pago. Está entendendo a mensagem ou não? Você descansa depois que você derrota. Está exterminado. Depois que você corta a cabeça do problema. Quando Davi lutou com Golias, quando ele atirou a funda, Golias caiu. Golias caiu, com o rosto no chão. Só que ele não saiu comemorando, não. O que ele fez? Ele foi lá, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça do Golias. Porque só derrubar o Golias não era, corria-se o risco. Quem sabe Golias só tinha desmaiado? Já parou para pensar? Mas ele tinha que certificar que aquele gigante não se levantaria mais. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Tem coisas que tem que, definitivamente. Você não descansa, querido. É o famoso paga o preço, depois você desfruta. Entendeu? Paga o preço primeiro. Não adianta você querer desfrutar sem pagar o preço. Paga o preço primeiro. Depois que você paga o preço, você vence. Agora você pode descansar, agora você pode desfrutar. Mas se não paga, não pode. Então Gideão diz: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Olha que coisa incrível, né? Ele já afirmou, ó, quando o Senhor entregar Zeba, ou Zeba e Salmuna, nas minhas mãos, eu vou voltar aqui para acertar a conta com vocês. Ele já tinha certeza que aquela vitória seria completa. Quando eu voltar, vocês vão ver. Dali foi para Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe havia respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: diga comigo, quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Quando eu voltar em paz, eu vou voltar. Que eu não estou indo para essa guerra em vão. Há momentos nem aqueles que se beneficiariam com as suas vitórias, eles vão te ajudar. Você só tem Deus.
Você está cansado, mas você não para. Você está cansado? Enquanto eu não vencer, eu não paro. Enquanto a vitória não for completa, eu não paro. Quem está entendendo isso? Isso tem que entrar dentro de você. Nós vemos pessoas perdendo honra e vitórias por causa de coisas pequenas, muitas vezes até ridículas. Perdendo, parando, desistindo, depois de ir tão longe. Depois de ir tão longe. Eu falo isso para algumas pessoas. Muitos aqui já ouviram essa frase de mim. De vez em quando eu sinto no coração de chamar algumas e dizer assim: você foi longe demais para caminhar como você está caminhando agora. Você foi longe demais. Sabe o que eu quero dizer com longe demais? Deus já te abençoou demais para você fazer assim. De vez em quando você mesmo precisa falar isso para você. Deus te abençoou muito. Você foi longe demais para agora relaxar. Para agora se distrair. Você foi longe demais para relaxar na fé. Fala isso para você. Seja uma pessoa que te dá conselhos. E fala: rapaz, Deus te deu muito. A quem muito é dado, muito será exigido. Entendeu? Quem quer muito? Saiba que você vai ser exigido muito de você. Quanto mais você subir, mais Deus vai exigir de você. E mais você precisa para sustentar o peso que a bênção traz. E quando a gente fala do peso, não é só o peso de você lidar com ela, é o peso do que acompanha ela. Se Deus não tivesse com Isaac, o que teria acontecido? Teria entulhado os poços dele, metido o pé na bunda dele e falado: cai fora daqui que essa terra não é tua. E mais, você não vai com as riquezas dessa terra não, vai com a mão na frente e outra atrás, porque aqui é nosso. Mas Deus era com ele. Deus era com ele. Amém? O progresso é uma delícia. E nós costumamos dizer que é igual felicidade. Diga comigo: progresso custa, mas traz felicidade. Porque uma vida sem progresso traz frustração. Uma vida com progresso traz felicidade. O que cansa mais? Você está cheio de ocupações, muito atarefado por causa do progresso? Ou porque não tem nenhum progresso? O que cansa mais? Ficar parado sem fazer nada não cansa? Quando você não vê tua vida caminhar, andar, prosperar, não cansa? Sim ou não? Levantar e esperar coisas novas todos os dias e não acontecer nada, não cansa? Sim ou não? Mas e aquele dia que você levanta e você fala assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, não sei por onde começar primeiro. Não é maravilhoso? Não tem dia que a gente vai para casa assim, não dá vontade. Tem mulheres que são mais caprichosas, zelosas, que chegam em casa, passa os seus produtos no rosto, tira a maquiagem, vai passar seu creminho, vai fazer seus rituais, tomar seu banho. Alguns homens também vai tomar, raramente, mas alguns homens vai tomar seu banho. Mas não dá vontade, tem dia que só chegar assim, arrancar a roupa e jogar o esqueleto na cama. Porque é a frase que a gente sempre diz. Diga comigo: cansado, mas não frustrado. Diga: eu quero chegar em casa todos os dias, cansado,
mas não frustrado. Não é maravilhoso? Você chega cansado, mas frustrado não. Porque aquele dia foi um dia produtivo. Aquele dia foi um dia que você fez muito, você produziu muito, você realizou muito. Então não tem frustração, tem cansaço. Tem cansaço, mas frustração não. Isso é maravilhoso. E aí você precisa se lembrar que tem gente que chega todos os dias frustrado. Não é nem cansado, é frustrado. Todos nós já passamos por essa fase. Eu tive uma fase que eu chegava em casa só frustrado. Todos os dias frustrado. Dá um versículo, por favor. Fique em pé, por gentileza. O seu começo parecerá modesto. Traz para a tua vida e repita assim comigo. Diga, mas o meu futuro será de grande prosperidade. O seu começo pode parecer modesto, mas o seu futuro. Volta o versículo, por favor, projeta para eles. Diga, o meu começo parecerá modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade. Jó 8:7. Faz aí, coloca nas suas anotações, que é mais um para suas declarações de oração. O meu futuro será de grande prosperidade. O meu futuro será de grande prosperidade. O meu futuro. Hoje o meu presente pode parecer modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão o quê? Esse vai permanecer em paz. Todos aqueles que os propósitos estão firmes em Deus, esses Deus vai conservar em paz. Independente do que acontecer, vai permanecer em paz. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Se quiser discutir com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Jó falando sobre isso. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, Ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Diga assim: quanto a mim, Deus encherá a minha boca de riso e os meus lábios de brados. Deixa eu dizer uma coisa a você. Por isso que você tem que pagar o preço certo. Progresso custa.
Hoje pela manhã eu disse uma coisa, Gálatas 3 diz assim, que o Senhor, Ele se fez maldição, maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, diga comigo, maldição, em nosso lugar. Mais uma vez, lê essa palavra comigo, fazendo-se Ele próprio, maldição, em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diga comigo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós. Gentios é os não judeus. Então a bênção que está sobre os judeus, a bênção de Abraão, nós somos herdeiros dessas bênçãos. Então, mas eu preciso que você se foque numa coisa. Ele não se fez maldição em seu lugar, para que você fosse bendito? Quem acredita nisso? Você acredita nisso, né? Então, se você acredita nisso, você tem que acreditar nisso aqui também. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, lê de novo aqui a palavra, se fez. Lá ele se fez o quê? Lá, em Gálatas, se fez maldito. Aqui ele se fez por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem. Se você acredita naquilo, você tem que acreditar nisso. E tem pessoas que dizem assim, mas Jesus, Ele veio pobre. Ele veio, mas Ele não era. E Ele veio com uma missão. Quem já viajou para outra nação aqui? Já viajou para o estrangeiro em alguma vez? Quem? Talvez aqui você tem posses. Talvez aqui você tenha bens, riquezas. Você não levou isso para lá, levou? Sim ou não? Você foi, sei lá qual o propósito que você foi. Eu já fui 13 ou 15 vezes para Israel. Aqui, eu tinha meus bens. Quando eu fui, eu não levei nada. Eu fui com propósito. Hoje pela manhã eu estava lembrando que, uma certa ocasião, minha mala extraviou. Minha sorte é que extraviou na volta. Porque se tivesse extraviado na ida, eu era quase um indigente lá. Porque eu não teria nem roupa. Eu teria do corpo. Mas todas as vezes que eu fui com um propósito. Então eu levava o necessário para o propósito. Está entendendo? Ia com propósito, levava o necessário para o que era necessário para que eu atingisse o propósito, cumprisse com o propósito que eu estava indo. Jesus, Ele veio a essa terra com uma missão. Ele veio com um propósito. E Ele veio na qualidade de se fez pobre. A palavra se fez, então quer dizer que Ele não era, como nunca foi, para que nós nos tornássemos ricos. Na tradução aqui, vocês sabem como o nosso Senhor Jesus era cheio de graça, embora fosse tão rico, Ele se fez tão pobre para ajudá-los, de tal maneira que tornasse pobre, vocês se tornassem muito ricos. Muito ricos. Isso tem que entrar dentro de você. Esse é o propósito de Deus. Que você se torne uma pessoa muito rica. Até porque a tua prosperidade tem propósito. A prosperidade do cristão é com propósito. Ela tem propósito. Não é propósito como do ímpio para ficar
se mostrando, se aparecendo, e para que todo mundo veja que é uma pessoa bem... Não, tem propósito, e é um propósito maior. Tanto que, quando Jó perdeu a sua riqueza, e ele foi testado nisso para ele conhecer a Deus profundamente, quando ele foi aprovado no seu teste, porque tem um versículo que fala que Deus o provou, 9 meses depois, Deus já estava realizando o processo da restituição, restaurando e restituindo em porção dobrada toda a riqueza que ele perdeu. Ele foi restituído em dobro. Foi uma grande virada na vida dele. E tem mais uma coisa, momentos antes de começar a restauração da vida dele, ele foi testado em algo. Você sabe em quê? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disse: ouça, e eu falarei e lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes, diga essa palavra comigo: eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Esse é o maior propósito. Esse é o maior propósito. Quando nós passamos por determinadas situações, Deus quer nos levar a um encontro de verdade com Ele. Parar de ouvir falar dEle. Conhecê-lo por andar com Ele, por vê-lo, por ter as suas próprias experiências com Ele. Mas ao teste final, ao teste. Quando Jó, diga comigo, orou por seus amigos, que amigos são esses? Aqueles que pesaram o fardo dele, que colocaram uma carga pesada sobre ele no momento de tamanha dor. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou, diga comigo, próspero de novo. Na verdade, diga comigo, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Se ele era o homem mais rico do Oriente, ele se tornou 2 vezes mais rico, porque Deus restituiu numa medida muito superior. Muito superior. E é lindo, todos seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, de todos os tempos vieram e festejaram com ele. Gente que há muito tempo não o via. Eles o consolaram, confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. Cada um lhe trouxe um presente de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Você está na primeira ou na segunda parte da sua vida? Na primeira ou na segunda? Segunda? Então agora você vai ser muito mais abençoado do que jamais foi. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, diga comigo, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Eu amo isso. Sabe por que eu amo isso? Porque depois que eu entrei realmente, que eu entendi essa passagem e vi
todo o processo na vida de Jó e descobri quanto tempo durou todo o sofrimento de Jó, a primeira coisa que gritou dentro de mim: nunca defina a sua vida por um ano. Nunca defina. Porque se todo aquele processo durou menos de um ano, ele viveu 140 anos de glória, 140 anos, terceira, quarta geração. Quanta coisa gloriosa ele viu. Porque ele declarava sem cessar, diga comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele declarava isso, por fim se levantará na terra. Queridos, eu acredito. Sabe o que aconteceu na vida de Jó aqui por ele passar pelos seus testes? Você viu o que as pessoas vinham fazer? Trazer bênçãos, trazer presentes caros para Jó. Deus abençoou Jó com a restituição dobrada. Deus abençoou Jó com uma grande virada na sua vida. Deus abençoou Jó, depois de tanta dor que ele viveu, Deus trouxe restauração, restituição, festa, comemoração, presentes caros, consolo, conforto, vida longa. Para quem viu a morte de perto, Jó viu 4 gerações. Jó sobreviveu a tudo, venceu a tudo e chegou ao final com dobrada honra. Filhos, filhas, viveu muito tempo e com plenitude. Jó foi para um nível mais alto após passar por aquilo. Ele foi desafiado, testado, mas ele passou a viver um nível que ele ainda não conhecia. O desafio que ele passou, ele também nunca tinha vivido. Mas o que ele passou a viver a partir daquele desafio, ele também nunca tinha vivido. Então, para que tudo aquilo? Para conhecer e experimentar o que não tinha experimentado ainda. E conhecer a Deus de uma forma que ele não conhecia. Eu quero que você, a mensagem para nós aqui hoje, eu creio que Deus, a resposta de Deus é a mesma. Ele é o mesmo, o que Ele fez, Ele continua fazendo. Nós queremos muito, então nós não podemos nos abater por pouco. Nós queremos muito, mas na nossa vida nós seremos desafiados muito mais em muitas situações. Por isso é necessário restaurar o altar, jogar fora os ídolos, reedificar, abraçar o chamado de Deus para a tua vida, passar pelos testes com fé, com coragem, iniciativa. É o que o Senhor espera de nós. E vem um tempo aí de grande festejo para você. Viu? Quer levantar a mão? Eu vou liberar isso para a tua vida. Quem crê? Então eu vou declarar agora que vem um tempo de grande festejo para a tua vida, de grandes comemorações para a tua vida. Eu declaro um tempo de presentes gigantescos, presentes incríveis para a tua vida. Eu declaro filhos, filhas, restituição dobrada, honra e uma glória que você ainda não experimentou. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, bênçãos, prosperidade, abundância, crescimento, restauração. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, uma grande virada na tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, como Deus transformou a água em vinho. Deus não transformou
qualquer coisa, Ele transformou água em vinho. Eu declaro que Deus transforme a tua frustração em realização, a escassez em abundância, a pobreza em riqueza, as suas lutas em vitórias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você cresça, seja mais abençoado agora, nessa segunda parte da tua vida, que você seja, nesse segundo semestre, ainda mais abençoado do que no primeiro. Eu declaro um tempo de grande abundância, de grande prosperidade sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, um tempo de crescimento, de avanço, de progressos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua mente um celeiro de ideias poderosas, que Deus dê a você ideias incríveis, ideias poderosas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus levante você como um grande empreendedor, que Deus levante você como um grande empresário, uma grande empresária. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Deus abençoando a obra das suas mãos. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar, vai crescer. Aonde você pisar com a planta dos seus pés, você será honrado, abençoado, você vai conquistar territórios. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, coisas incríveis nascendo no teu interior e se materializando em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a tua vida um tempo de grande progresso, um tempo de grande abundância, tempo de grandes restituições. O que é teu volta para as tuas mãos, não na mesma medida, mas numa medida muito superior, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro sobre a tua vida. Eu quero que você, com os olhos fechados e com os olhos da fé abertos, o que você vai visualizar agora? Veja com os olhos da fé a tua prosperidade, o teu crescimento, o teu progresso, o teu avanço, a tua expansão, a expansão dos teus negócios, a expansão dos teus negócios. Eu declaro em nome de Jesus. O anjo disse a Jacó: olhe e veja. Levanta os teus olhos e veja. Veja o teu salário, veja o teu faturamento. Veja. Eu declaro em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus coloca dentro de você, mas eu declaro que Ele coloca coisas poderosas dentro de você, que saia de você coisas incríveis. Projetos, ideias, empresas, negócios, que saia de dentro de você. Eu declaro. Quando a Bíblia diz que Deus transformou a água em vinho, sabe o que aconteceu ali? Ele fez vinho sem o produto da videira. Você sabe quanto tempo demora para fazer um vinho de alta qualidade? Se você tiver que plantar uma vinha, cultivar essa vinha, depois colher o fruto, depois de colher o fruto, espremer, depois de espremer, passar pelo processo da fermentação, do envelhecimento. Quanto tempo demora para fazer um vinho de alta qualidade? Pode demorar anos. Sabe o que ele fez? Ele acelerou processos. Ele transformou. Será que Ele não pode transformar na tua vida? O fracasso em sucesso, a escassez em abundância, a pobreza em riqueza. Ele pode transformar.
Ele pode. E você sabe qual é o mais lindo? É que na minha Bíblia diz o seguinte: primeiro Maria disse: façam tudo o que ele disser. Assim em Canaã da Galileia, Jesus, diga essa palavra comigo, deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória. Ele deu início, porque a partir dali, aquilo era só o início de um novo tempo. Era só o primeiro sinal de uma gigantesca onda de milagres que aconteceriam a partir dali. Aquele milagre foi só o início. Aquele milagre foi só o início. Diga essa palavra: aquele milagre foi só o início. Aquele milagre foi só o início. O milagre que Deus vai começar a fazer na sua vida hoje, nesta noite, é só o início de uma sucessão, de uma onda de milagres, uma onda de glória na tua vida, uma onda de favor sobre a tua vida, uma onda em nome do Senhor Jesus. Esse será o primeiro de grandes em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu declaro sobre a vida deles, eu profetizo sobre a vida deles, essa onda de favor, essa onda de abundância, essa onda de crescimento, essa onda em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, e que a tua bênção esteja sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Unja a mente dela, unja, Senhor, que a mente dela seja um celeiro de ideias poderosas em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado nesta noite. Eu declaro em nome de Jesus uma semana poderosa, uma semana incrível. Eu declaro um mês de setembro estrondoso, glorioso, incrível, sobrenatural. Eu declaro um outubro, um novembro e um dezembro para fechar o seu ano com chaves de ouro. Uma grande reviravolta, uma grande virada na tua vida nesses últimos 4 meses em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.